Bem-vindos ao Top 5 modificações proibidas que o brasileiro gosta. E começando pela mais barata de todas, você já deve ter passado por um Gol quadrado que só dava para enxergar o clarão azulado, ou um Ford Ka que iluminava até a ponta do poste da rua. O Xenon, além de ser a modificação mais barata de todas, ele resolve o problema de iluminação dos carros mais antigos e mais simples e dá um visual mais interessante para o carro, né? O problema é que ele ilumina tanto que, se o farol não for apropriado, ele acaba ofuscando a visão dos outros motoristas. O Xenon instalado de fábrica é permitido, que é proibido a instalação de kits de Xenon ou LED em carros que não vieram originalmente com esse tipo de iluminação, porque eles podem trazer riscos para o trânsito. A única exceção é para os veículos que fizeram a modificação e regularizaram no Detran até o ano de 2011 e receberam o CSV, Certificado de Segurança Veicular. Na fiscalização, você pode tomar uma multa grave, 5 pontos na carteira e ter o documento e o veículo retidos até a regularização. E falando de iluminação, qual farol de milha é proibido? O farol de milha ou farol de neblina, eles têm que seguir o mesmo padrão. Mas aqui, além da modificação, é proibido ser usado na cidade, por exemplo. Só é permitido ser usado na estrada em condições de baixa visibilidade, como sob chuva forte, neblina ou fumaça de queimada e etc. E ele segue a mesma regra do farol alto. Você precisa desligar se tiver tráfego no sentido contrário ou se na sua faixa tiver carros próximos ao seu. E é óbvio que se você instalar um trambolhão lá embaixo e cair numa fiscalização, o caldo pode azedar mesmo se tiver desligado. Essa eu tenho certeza que é a modificação mais feita nos carros e acho que é a segunda mais barata. Mas antes de saber qual é, já deixa o likezinho e me segue antes que seja proibido. Bom, instalar isso filme no para-brisa é permitido. O problema é que alguns carros já vêm de fábrica com os vidros verdes, que têm a transparência entre 75% e 85%. Então, se você colocar uma película com 70%, a transparência combinada vai ultrapassar o limite mínimo permitido. No para-brisa e nas janelas dianteiras, o limite mínimo de transparência é de 70% e devem estar livres de bolhas. Nas janelas traseiras não tem limite mínimo. Ficou consolidado em 2025 o fim de algumas regras que a lei de 2022 previa. Então, em uma fiscalização, você pode tomar uma multa grave, 5 pontos na carteira e ter o carro apreendido até a regularização. Em terceiro lugar está a modificação mais legal de todas, que são as rodas. O brasileiro adora trocar as rodas originais por outras mais esportivas. Só que, pela lei, é proibido aumentar ou diminuir o diâmetro externo do conjunto pneu e rodas originais. Então, na prática, se você colocar roda 0,17 no lugar da 0,15, por exemplo, você precisa usar pneus com um perfil mais baixo. E isso mantém o diâmetro externo do conjunto iguais aos originais e evita a leitura errada do velocímetro e mantém a geometria original da suspensão. Em resumo, o que mais não pode? Rodas e pneus que raspam na lataria ao esterçar o volante, pneus com índice de carga e velocidade abaixo dos originais e rodas que saltam para fora dos paralamas. Wheel itself, you're at a 14 wide. There you go. A penalidade para quem for pego descumprindo as regras é de multa grave e retenção do veículo para regularização. Nesse caso, não somam pontos na carteira. Concordamos que é muito bom ouvir aquele ronco visceral do motor, mas se você me perguntar se é permitido instalar um escapamento esportivo, eu diria que sim e não. E por que sim? Porque sim, é permitido. E não porque os níveis de ruído não podem ultrapassar o original de fábrica. Os componentes têm que ter selo do Inmetro e as emissões de poluentes devem continuar dentro do padrão. Bom, é praticamente impossível de se enquadrar a essas exigências para se usar um escapamento esportivo. Nós sabemos que tem uma certa tolerância ao ronco um pouco mais alto. O problema é que tem gente que infelizmente não tem como defender. O cara passa às 2 da manhã na porta da casa dos outros acelerando, fazendo bagunça, ou dentro do bairro cortando o giro. Aí só atrapalha a possibilidade da nossa cultura automotiva, onde é experimentar uma lei um pouco mais tolerante ao ronco dos escapamentos esportivos. Ah, mas como a polícia pode provar que o meu carro está emitindo um ruído mais alto que o original?
Bom, ele pode medir o ruído do seu carro e puxar uma ficha de homologação do modelo do seu carro e comparar se está dentro do permitido ou não. E se estiver fora, a infração é grave, são 5 pontos na carteira e o veículo é retido até a regularização. E em primeiro lugar está a modificação que talvez seja a mais cara de todas. Bom, você pode até rebaixar o carro, mas existem regras para isso. E o que é proibido? Cortar ou aquecer para encolher as molas, a suspensão a ar ou com regulagem de altura que não estejam devidamente documentadas no CSV, o Certificado de Segurança Veicular, e a altura mínima permitida é de 10 centímetros do solo, medindo a partir da parte mais baixa da carroceria. A penalidade para quem for pego é multa grave e a retenção do veículo para regularização, nesse caso não somam os pontos na carteira. Mas se o pneu tocar a lataria ao esterçar o volante, aí sim somam-se os 5 pontos da carteira. E tem mais um detalhe, a regularização vai depender de uma nova vistoria para comprovar a regularização ou a volta ao padrão original. Agora me diz você, qual dessas modificações você acha que realmente prejudicam o trânsito?